Opa, amigos, tudo bem? It's an honor contar com tua atenção. Olha só. Será que da Torre de Babel foi quando surgiu os primeiros pentecostais, quando o povo começou a falar em línguas? O principal erro de não ter dado certo a Torre de Babel foi as pessoas não terem usado o Duolingo? Hoje bateremos um papo sobre isso, sobre essa confusão da Torre de Babel. Seja muito bem-vindo ao canal Cristabilidade, onde exploramos a Bíblia juntos, capítulo por capítulo, de uma maneira divertida e transparente. É tipo um react bíblico. Je m'appelle Christopher. E hoje, além da Torre de Babel, vamos conhecer o nosso protagonista dos próximos capítulos, que é Abraão. Abraão foi um homem muito importante na história e foi uma das pessoas que o Senhor deu o livre-arbítrio, assim como você tem, de deixar o like, de se inscrever no canal e no final do vídeo compartilhar esse vídeo para quem você acha que deve saber mais sobre isso também. Aqui eu sigo rumo aos 400 inscritos. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, estão aí na descrição aí embaixo. Desde já, grato. Let's go! Nós já lemos 10 capítulos que estão registrados aqui no canal e você pode encontrar todos eles em uma playlist aí no meu canal. Aqui nesse vídeo falaremos sobre o capítulo 11 do livro de Gênesis, que começa mais ou menos assim. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos. Tijolos? Ih, fiquei na dúvida. É tijolos ou tijolos? Com a vogal aberta O. Tijolos! Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Olha aí, a inovação da época. Usavam antes disso pedras e argamassa. Aí daí falaram bem assim: vamos usar tijolo e vamos usar piche. Inovação aí, ó. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Coitados. A ideia deles era serem famosos e não serem espalhados pela face da terra. Foi totalmente o contrário. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. O Senhor passeando aqui pela terra, ó. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Olha só, aqui o Senhor tá falando provavelmente com ele mesmo, né? A Trindade, Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E ele fala assim: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Se você não percebeu, e eu não comentei sobre isso lá em Gênesis 1, Deus ele faz isso também. Ele tá falando com ele mesmo, como Trindade. Tá aqui, ó, Gênesis 1:26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui ele fala dessa mesma forma. Ele não fala: eu vou lá, vou descer. Ele fala: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. Aqui na nota de rodapé diz assim, ó: por isso foi chamada Babel. Aí tem uma notinha de rodapé escrito, isto é, Babilônia, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Pronto, a história de Babel foi isso. Aqui acaba a história de Babel e a gente vai entrar na descendência de Sem. Olha só, a continuação do capítulo passado, que se você não assistiu tá muito bom, inclusive você vai conseguir entender direitinho de onde veio cada pessoa. Mas a história da Torre de Babel, ela acaba aqui. O que a gente consegue tirar de lição aqui dessa história? A ideia aqui dessa torre dos homens era uma ideia orgulhosa, era uma ideia onde eles estavam buscando fama, eles estavam buscando glória para eles mesmos. E o último que tentou isso foi o próprio Lúcifer. Eu acabei de abrir aqui, ó, Isaías capítulo 14. Esses versículos de Isaías, do profeta Isaías, são considerados os versículos que são atribuídos ao próprio Lúcifer, que diz assim, ó: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha aqui esse pecado mortal chamado orgulho de Lúcifer querer ter sido igual ao Criador, igual ao Altíssimo. E aqui na Torre de Babel a gente vê os homens tentando fazer a mesma coisa, alcançar os céus,
chegar no trono do Altíssimo, para eles terem fama, para eles terem poder. Nada mudou até os dias de hoje, né? Vamos continuando. Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. No capítulo anterior a gente viu isso, só que aqui ele dá mais um detalhe, dizendo que 2 anos depois do dilúvio, o dilúvio acabou 2 anos depois, quando Sem tinha 100 anos de... Confundi, olha. Quando Sem tinha 100 anos de idade, ele gerou Arfaxade. E assim como da outra vez, aqui também tem uma nota de rodapé para puxar Cainã de novo, que não sei porque na NVI não tem aqui, mas na Septuaginta diz assim, ó: aos 35 anos, Arfaxade gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Arfaxade viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas e então morreu. Aos 130 anos, Cainã gerou Salá. Depois que gerou Salá, Cainã viveu 330 anos e gerou outros filhos e filhas. Beleza, vou voltar aqui para a versão da NVI que a gente estava lendo aqui. Sem gerou Arfaxade, e depois de ter gerado Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou outros filhos e filhas. Então Sem morreu com 600 anos. Aos 35 anos, Arfaxade gerou Salá. Depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 30 anos, Salá gerou Éber. Olha aqui. Depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Aos 34 anos, Éber gerou Peleg. Depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou outros filhos e filhas. Olha aí, Éber morreu com 464 anos. Menos que 100, e isso vai diminuindo pouco a pouco. Aos 30 anos, Peleg gerou Reu. Depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou outros filhos e filhas. Peleg então viveu 239 anos no total. Aos 32 anos, Reu gerou Serug. Depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou outros filhos e filhas. Então Reu também viveu 239 anos. Aos 30 anos, Serug gerou Naor. Depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou outros filhos e filhas. Já esse aqui, Serug, ele viveu no total 230 anos. Aos 29 anos, Naor gerou Terá. Depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos, menos ainda, e gerou outros filhos e filhas. Naor, então, no total, viveu 148 anos. Tá vendo que tá diminuindo? Até século passado, quando a expectativa média do ser humano aí tava em 30 anos. Aqui, se você fizer uma breve pesquisa aí, no século passado, a expectativa média do Brasil era de 29 anos. Era por volta, então, dessa faixa, 29 anos, 30 anos, 40 anos. Lá nos Estados Unidos era 49, em 1900. Você ouve alguns relatos também, de não muito tempo atrás, de homens adultos que morreram com 29 anos, 25 anos, 30 anos. E isso só mudou um pouco mais com o advento da medicina, ciência, etc., para poder esticar um pouco da nossa vida. E eu trago esse ponto aqui porque uma coisa que pode gerar confusão é algumas pessoas pensam que, nossa, eles viviam 900 anos, 800 anos. Isso aqui é mentira, isso aqui não tem como. Mas sim, eles viviam esse tempo. Na época de Adão e Eva, a genética de Adão e Eva era quase que perfeita, com o pecado e variações que aconteceram de acordo com o tempo e outras coisas, devido à terra ser amaldiçoada e a entrada do pecado no mundo, a expectativa de vida foi caindo cada vez mais. Lembra que Deus falou para Adão e Eva? Se você comer desse fruto, certamente você morrerá. E dali pra frente, a humanidade só vai tendendo à morte e a viver cada vez menos. A gente parou em Naor, que gerou Terá. Aos 70 anos, Terá havia gerado Abrão, Naor e Arã. E aqui ele para a genealogia para falar desses três: Abrão, Naor, Arã. Ele parou aqui, ó. Ele falou dos três. Todo mundo ele tava falando de um atrás do outro, um gerou outro. Agora ele parou em Terá, que gerou Abrão, Naor e Arã. Esta é a história da família de Terá. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Vamos guardar esse nome porque ele vai ser importante para a história aqui também. Ló, então, era o sobrinho de Abrão. Acompanha aí. Arã, o pai de Ló, morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Puxa vida, Terá estava vivo, olha, enterrou um filho. Isso aqui não é legal, não é natural, né? Tanto Abrão como Naor casaram-se. O nome da mulher de Abrão era Sarai e o nome da mulher de Naor era Milca. Esta era filha de Arã, pai de Milca e de Iscar. Pera, agora eu me perdi. Terá gerou Abrão, Naor e Arã. Aí Arã teve Ló. Arã morreu. Abrão tinha Sarai. Naor tinha Milca. Esta Milca, era filha de Arã. Então era irmã de Ló. É isso? É isso, né? E aí ele diz que Arã foi pai de Milca e de Iscar. Iscar era irmão dela, então? Era irmão de Ló também? Ai. Pelo que parece, é isso mesmo. Arã teve Milca, Ló e Iscar.
E aí a Milca, que era filha de Arã, casou com o tio dela, ou seja, o irmão de Arã, que era o Naor. A mulher de Naor era a filha de Arã, sua sobrinha também, Milca. Beleza. Aí ele continua aqui. Ora, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas, ao chegarem a Arã, estabeleceram-se ali. Então, resumindo aqui, foi Terá junto com seu filho Abrão e o seu neto Ló, junto com a mulher de Abrão, Sarai. E aí o que está dizendo aqui é que Terá tomou seu filho e o resto da galera e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Só que no meio do caminho eles pararam em Arã e aí eles estabeleceram ali. Arã é a terra, tá? Não o nome do... Também é o mesmo nome do filho de Terá, né? O irmão de Abrão. E eles estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Arã. E assim finaliza a história e a introdução da história de Abrão. Eles saíram de Ur dos Caldeus em direção a Canaã, pararam em Arã, só que lá Terá morreu, o pai dele, né? E ficou só Abrão, Ló e Sarai, a sua esposa. E o resto que a gente ficou divagando aqui sobre a filha de Arã, que casou com o tio e tudo mais, não vai ser tão útil. Foca em Abrão. Mas foi interessante, só para conhecer um pouco mais. Foi! E eu fiquei com uma dúvida, sabia? Qual será que era a língua que eles falavam antes de as línguas serem confundidas? Mas só saberemos disso no céu. Tem um livro apócrifo datado ali do século I que diz que Babel teve 212 metros. Lá ele coloca em côvados. Ele fala 463 côvados, o que dá 212 metros. E se foi isso mesmo, se esse foi o tamanho que chegou a Torre de Babel, ela foi a maior edificação até construírem a Torre Eiffel. E a Torre Eiffel foi construída em 1889 e tem 314 metros de altura. Então até a construção desta torre, a Torre de Babel, de acordo com esse livro apócrifo lá, foi a maior construção. Só pra corrigir aqui, 324 metros a Torre Eiffel. E por que a Torre Eiffel não foi destruída? Hein? Explica essa, ateu. Porque não tem a ver com a altura, mas sim com a intenção do coração do ser humano. Lembra da história do Titanic? Não sei se você chegou aí atrás da história do Titanic. O comandante lá falou, nem Deus derruba esse navio. Olha aí, ó. É o coração do homem que causa todo o mal. Tudo começa no nosso coração. Gostou do vídeo? Se inscreve no canal e ativa um sino que tem aí embaixo pro próprio YouTube te avisar quando chegar vídeo novo. E caso ele não avise, eu devo estar aqui todas as quartas, às 18 horas, horário de Manaus. Deixa o like aí embaixo, por gentileza. Me segue nas redes sociais que estão aí embaixo na descrição. E a pergunta de hoje pra você responder nos comentários é: que língua que você tá aprendendo ultimamente? Ou então, que língua que você gostaria de aprender? Comenta aí embaixo pra gente bater um papo. Eu citei lá no início do vídeo o Duolingo, porque esse vídeo tá sendo patrocinado pelo Duolingo. Quem dera. Mas é porque eu uso lá o aplicativo, é bem bacana. E lá eu tô fazendo 5 línguas. Português. Brincadeira. Alemão, italiano, inglês, espanhol e francês. Tô lá estudando todos os dias. E em todas essas línguas eu já sei pedir água, café e chá. Agradeço muito pela sua atenção e no próximo vídeo a gente vai estar falando sobre a história de Abrão, que tá só no início, agora que a história tá ganhando forma. O chamado de Abrão. Não sei se você sabe, mas o nome dele é assim mesmo, Abrão. Depois, lá na frente, o nome dele vai ser mudado para Abraão. Mas é só o começo. Estamos no capítulo 11 ainda. E no capítulo 12 falaremos sobre o chamado de Abrão. Nos vemos lá.